Vamos descomplicar o que está complicado. Vamos combinar. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Mas estamos aqui buscando, né? Quando Jesus viria, né? Então Pedro, voltando, se viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha o que seguindo, né? E era o mesmo que na ceia havia reclinado sobre o peito de Jesus, né? Para perguntar, Senhor, quem é o traidor, né? Que no caso era o João, não é verdade? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este? Aí Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça, ele é o único discípulo que permaneceu vivo, até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Né? Então aqui Jesus falou que João seria o único que estaria vivo, né? Quando ele viesse. Né? Presta atenção, hein? Então sabemos que Cristo apareceu, né? A João na ilha de Patmos e ele deu todas as informações como seria, né? Como seria a derrubada do templo de Jerusalém, para concluir, né? Mateus 24, que Jesus pregou, e também como é que ele viria, né? Que ele viria cumprir, Isaías 61, versículo 12, dia da vingança. Então, aquele que nos ama, né? O João diz, pelo seu sangue, né? Nos o quê? Libertou. Ele não vai vir libertar, ele já libertou dos nossos pecados, né? Eles falando que eles estavam, né, na lei, transgrediam a lei, né? Pecado é a transgressão da lei. Então, ele dizendo, libertou dos nossos pecados e nos o que? Constituiu o reino, né? O reino espiritual. Sacerdotes para o seu, o quê? Deus e Pai. A ele glória e o domínio o quê? Para todos sempre. Amém. Agora preste atenção aqui. Quando é que ele veio? Eis que ele vem, aqui ele estava falando, né? Porque ainda não tinha chegado o dia da derrubada do templo, que era o final da transição da cruz para a derrubada do templo, a vingança, o dia da vingança, que era a derrubada do templo, né? Que onde o véu foi rasgado, o véu, né, da origem carnal de Jesus de Nazaré, se rasgou e se abriu-se, né? Se rasgou, se abriu-se num novo e vivo caminho, né? Que é o reino espiritual, livre acesso ao trono da graça. Eis que ele vem com as nuvens, né? Nuvens quer dizer juízo, e todo olho o verá. Aqui estava o anjo falando para João como é que ia ser. Todo olho verá, todo olho quem? Daquela geração, né? Ali, todo olho verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, né? Tem ainda vivo, né? Então Jesus já veio, né? Porque todo olho verá, todo olho verá. João, que foi o único que viu, que tem até a música, né? João viu milhares e milhares de anjos. Então, este dia aqui, João foi o único discípulo que viu. E todo olho viu, até aqueles que passaram, o quê? Que o transpassaram Jesus, aquele que botou coroa de espinho e tudo mais, cuspiu, jogou vinagre. E quem mais? E todas as tribos, né? Tribos da terra. As tribos, né? Onde estão as tribos? Menino, presta atenção. Então, ali estava falando aquele povo da circuncisão. Se lamentarão por causa quê? Deles, certamente o amém, né? Então os discípulos começaram a pregar, né? Pregar, né? Eles são a igreja de Jesus de Nazaré, né? Então aqui, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as o quê? Para onde? Para quem que foi pregar? As 12 tribos que se encontram que na diáspora. Então, é para você, menino, presta atenção, né? Aí Tiago foi falando o tempo todo, presta atenção, né? Aí foi explicando para eles, ó, menino, presta atenção, a religião de Deus, ó, se alguém supõe ser religioso, fariseu, mas não refreia a língua, está o que? Enganando o que é a si mesmo. A sua religião é vã, porque a religião pura e sem mácula
para com nosso Deus, né, e Pai é esta. Visitar o quê? Qual é a religião? Visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições, né? E guardar-se incontaminado do mundo. Que estamos falando daquele tempo, né? Lembra da mulher da botija que não tinha azeite, que foi atrás de azeite, tudo, tudo falando desse tempo, entendeu? Presta atenção, hein? Então, aqui Tiago, como estava falando para as 12 tribos, ele disse: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se vocês disser que tem fé, mas não tiver o quê? Obras, que eles eram do tempo da circuncisão, tempo das obras. Será que essa fé pode salvá-lo? Porque aqui eles estavam ainda achando que é a obra que salva. Aí nos dias de hoje, trazendo, muita gente pensa, né? Que é pelo que faz, né? Mas nós sabemos que é Efésios 2:8, é pela graça, né? Já fomos salvos, né? E isso não vem de vós, nem de humano nenhum, é dom de Deus, não é verdade? Mas aqui a palavra é de quem vivia na lei, de quem só conhecia a lei, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem o quê? Com falta de roupa, é necessário, né? Do alimento diário, e vocês disseram, vão em paz, né? E não ajudar, não é verdade? Presta atenção. Então, de que adianta? A fé sem obra é morta, neste caso. Então, anulamos a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos o quê? A lei. Nós sabemos aqui que estamos falando de quê? Dos judeus, não é verdade? Dos judeus. Olha bem aqui, presta atenção, hein? A justificação pela fé é o quê? Mas a fé é em Jesus Cristo. Depois da cruz é em Jesus Cristo. Não é crendice, né? A fé não é em religião. Mas agora, sem lei, né? A justiça de Deus se manifestou, né? Sem a lei, a justiça se manifestou, sendo testemunhada o quê? Pela lei e pelos quê? Profetas. Mas os profetas foi antes de Jesus, né? Mateus 11:13, o fim, né? Os profetas e a lei foram até João. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. Estamos que se todos aqui é o quê? Os judeus, né? Os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não englobam a gente aqui não. Aqui está falando, pois todos pecaram. Quem pecou? Quem estava lá na lei, né? Quem transgrediu a lei, né? Mas sabemos que Jesus veio e quem é de depois da cruz, né? Não tem mais condenação, né? Não há mais condenação. É Gálatas 6:7. Que o homem planta, o homem colhe, não é verdade? Quem está em Cristo, nova criatura é, né? Romanos 8. Agora, pois, já não que existe o quê? Nenhuma condenação, né? Então, não aceite boas novas sendo Deuteronômio 28. Bênçãos e maldição, não. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação. O véu da carne, da origem carnal, foi rasgado. Temos livre acesso ao trono da graça. Para os que estão o quê? Em Cristo Jesus. Não há condenação para os que... Agora, quem está lá ainda na lei, lá em Jesus de Nazaré, né? Aí é outro assunto, né? Aí pode lascar todos o que quiser, porque, né? Amém, amém, amém. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou, não vai livrar, né? Já livrou. Livrou você o quê? Da lei, o quê? Do pecado e da morte, né? Lembra lá de 1 Coríntios 15, lá, né? Está escrito, né? Que o último a ser vencido foi a morte, né? Então, as portas do inferno não, né? Não prevalece mais contra os que já estão na graça, nesse reino de Deus, porque aquilo que, né, que a lei não podia fazer, né? Por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança, né, de carne, né, pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, né, que ele não era pecador, né, mas ele batizou, fez tudinho,
E assim Deus o quê? Condenou o quê? O pecado, o quê? Na carne. Mas a ninguém nós vemos mais segundo a carne, né? Agora é Cristo, né? Espírito, não há mais Jesus de Nazaré. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos o quê? Segundo a carne. Mas segundo agora vivemos no Espírito. Então não adianta você dizer que está na graça, mas viver segundo a carne, né? Olhando o irmão segundo a carne e o que é pior, né? Sendo doutrinado ou doutrinando segundo Jesus de Nazaré, que era o véu, né? Então, os que vivem segundo a carne se inclinam o quê? Para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne, o que é morte, né? Mas o Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Presta atenção, hein? Pois não está o que sujeito ao que? A lei de Deus, né? A lei de Deus, né? Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pai seja convosco. Porque pela graça vocês são salvos. Vocês não vão se salvar, vocês são salvos. Se vocês fazem obras, é porque vocês são salvos. Vocês não fazem obras para se salvar. Mediante o que é a fé. E esta fé não vem de vocês, não é coisa de humanos. É dom de Deus implantado em vocês. Não de obras, né? Para que ninguém se glorie, né? Por isso que não é pelas obras, pelo que vocês fazem, pela religiosidade de vocês. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, né? Boas, perfeitas. Que obras são essas? Gálatas 5:22, né? A mudança de estado, né? A conversão verdadeira, né? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até o próximo vídeo. Preste atenção. Se inscreva. Se inscreva. Deixe seu like.